UDP. Queria agradecer a presença do deputado Benito Gama, que nos honra, né, com a sua experiência, já com seus 5 mandatos de deputado. Aqui nós temos feito uma tarefa de fazer uma reconstrução do momento histórico que vivemos, de 30 anos da Constituição, de tentar compreender como é que foi formada, as lutas, os valores que guiaram a Constituinte lá em 87 e 88, e tentar fazer um balanço desses 30 anos para onde nós caminhamos. Então, aqui nós temos convidados pessoas que participaram de diversos modos nesse processo de elaboração constitucional, desde parlamentares, de advogados, de militantes políticos em geral, pessoas que, em alguma medida, contribuíram com esse momento. Então, nós gostaríamos que o senhor desse um pouco da sua visão, para começar a nossa conversa, como, especialmente sua experiência no plano do federalismo fiscal, questões que até hoje são candentes no debate político brasileiro, como o Brasil via essas questões de 87 a 88, e a sua experiência pessoal nesse processo também. Muito obrigado, quero agradecer ao IDP e a todos vocês pela oportunidade. Eu penso que é uma lacuna muito grande que existe no Brasil hoje, contar essa história do ponto de vista real, porque as pessoas que às vezes contam essa história não contam como ela foi, contam a sua versão, e história tem que ser os fatos. Eu realmente quero cumprimentar o IDP por essa iniciativa, não somente sobre a Constituinte e a Constituição, mas precisamos também reconstruir e contar ao Brasil a história dos últimos 30 anos que nós vivemos politicamente, administrativamente, historicamente agora nesse período. Então, cumprimentar. E depois dizer, Vitor, que eu tenho muito orgulho de ter sido constituinte. Eu tenho muito orgulho de ser membro do Congresso Nacional, ser deputado federal, e sobretudo ter sido constituinte. Eu penso que essa é uma oportunidade para poucos brasileiros que tiveram a sorte de participar desse processo, um processo difícil, duro, praticamente uma previsão de futuro sobre bases reais, de momento, não muito sólidas, mas que a perspectiva do meu entendimento foi muito positiva. Claro que tivemos alguns defeitos, mas é muito positivo. E na sua percepção, quais que eram os principais embates que existiam durante a Assembleia Constituinte? Nós temos notícias de alguns polos, de algumas polarizações que existiram, mas se o senhor quiser enfocar algum aspecto especial, na sua participação, quais foram os dilemas, as dificuldades que surgiram na construção do texto, na sua experiência? Olha, uma primeira distorção do processo constituinte foi a eleição de 86, a própria eleição dos constituintes. Que ela foi feita e ela realmente aconteceu no rastro do Plano Cruzado, que é evidentemente que o presidente Sarney não fez para fazer eleição, ele fez de boa fé para consertar a economia, e que infelizmente não deu certo na economia, mas o efeito político foi muito forte, tanto que o PMDB na época, o MDB elegeu 26 governadores nesse rastro, e elegeu a maioria da Constituinte. Então isso foi um erro de origem, um pecado capital que eu acho, na construção, na formação dos seus membros, porque o Plano Cruzado foi um estelionato, entre aspas, eleitoral, mas, evidentemente, feito de boa fé, o presidente Sarney não fez o Plano Cruzado para essa questão política, mas, infelizmente, foi derivado. E penso que esse foi um grande embate. Os constituintes chegaram aqui, a maioria, no rastro de não diria um engodo, mas no rastro de um grande equívoco do Plano Cruzado. E na Constituinte aí nós tivemos alguns pontos importantes. O primeiro era saber quem seria o presidente da Constituinte. Esse foi um primeiro grande embate. Mas, no caso, nós tínhamos aí uma solução até natural e fácil, mas que foi muito complexa para viabilizar, que foi a questão do Dr. Ulisses Guimarães. Ele ajudou muito nesse processo, ele ter sido o líder, o presidente da Constituinte, porque ele era o presidente do PMDB, que era o maior partido do Brasil e o majoritário na Constituinte, e era o presidente da Câmara, tanto que ele era um tríplice presidente. Então, esse comando, esse poder dele, que foi muito forte, e isso aí depois tem alguns desdobramentos, que a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas o fato de Dr. Ulisses ser o líder que era, presidir as três entidades mais fortes do momento, daquele momento, fez com que realmente a Constituinte começasse a sair, ser construída,
evidentemente com muita discussão, com muito esforço, mas com muitos prós e contras. Mas ele foi fundamental. Eu não sei se outra pessoa presidisse a Constituinte, se nós chegaremos ao que nós chegamos por isso. Porque ele realmente era presidente do MDB, presidente da Câmara e presidente da Constituinte. E o grande foco de poderes, de líderes que tinha, era no MDB, que era o Mário Covas, era o Grupo de São Paulo, tinha o Brizola, no Rio de Janeiro. Enfim, mas tinha onde tinha todos os focos. O Brizola era do PDT, mas os focos realmente de tensão e de pressão era no PMDB, no MDB da época. Então ele ter sido foi uma grande solução. Foi muito complexo, mas foi uma grande solução. O outro ponto foi a questão do quem vai relatar a Constituinte, porque era um poder muito forte, embora a função do relator, ele tem a função específica de relator e autonomia para isso, mas ele tinha que coordenar as emendas e o projeto. E a discussão foi muito forte. E terminou sendo o Bernardo Cabral o relator, contra a vontade de muitos. Sobretudo, me parece que o Mário Covas era que queria ser o relator. E outros, tinha 5 ou 6 se candidatando. Porque tinha o Nelson Jobim, que era novo, era um político recente, novo, mas não era ainda o líder, não era o cardeal, nós não éramos cardeais, e nem somos, mas naquele tempo menos ainda. Então, a escolha do relator foi outro problema, mas o Bernardo Cabral foi um bom relator, foi um relator de diálogo, também teve prós e contras, e muita instabilidade nos partidos, mas ele teve realmente um grande mérito. Eu não sei se outro relator também poderia ter feito um trabalho, se ele endurecesse um pouco mais, que não é o perfil dele, nós teríamos problema. Então, o presidente e o relator. Então, constituído isso, na minha avaliação, veio o outro problema. Nós íamos começar com um projeto da Comissão dos Notáveis, que o presidente Sarney, na época, convidou. Eram 50, parece que eram 50 notáveis, na área de direito, administrativo, na área social, que se reuniram, parece, em Petrópolis, e se me lembro bem, era o doutor Afonso Arino de Melo Franco que presidiu essa comissão. E saiu um projeto, um anteprojeto de Constituição. Mas quando chegou aqui na mão do Sarney, aí era o Saulo Ramos também, que era o consultor da República, o Sarney ouvia muito ele nessa parte jurídica, e então deixou de lado esse projeto. Então a Constituinte aí começou sem nenhum projeto, sendo feito por emendas de todos os deputados e senadores. Emendas avulsas. Não sei, eu não me lembro agora, não recordo bem as estatísticas que tem aí para mostrar, mas seguramente foram muitas emendas, mais de 2.000 emendas, talvez 2.400, não me recordo bem. E a partir daí cada subcomissão pegava as emendas da sua área. Eu presidia a subcomissão de tributos e participação de receita entre os estados, o Pacto Federativo. Eu presidi essa subcomissão, Fernando Bezerra Coelho, que hoje é senador, presidiu, foi o relator, e o presidente da comissão foi o ministro Dornelles, que era deputado, e o relator foi o José Serra, que era deputado também. Então ficou a subcomissão e a comissão. Essa é de tributos, de participação de receitas e finanças. Então, mas cada setor tinha uma subcomissão e uma comissão. Então, a partir daí, nós fomos adequando as emendas, que depois chegou na comissão de sistematização, cada comissão deu um projeto, chegou na comissão de sistematização para fazer essa coordenação, que, evidentemente, você pode avaliar que foi outra guerra muito forte. Mas na comissão de sistematização chegou-se a 80% do que está aí, hoje na Constituinte, na Carta, e os outros 20% foram feitos no voto, na base do voto. No ganho e perde. E aproveitando esse gancho do senhor presidente da subcomissão de tributação, muito hoje no Brasil, acho que nesses 30 anos, uma das pautas que se discute é o municipalismo, né, o fortalecimento dos municípios. E a Constituição ela fez algo que, pelo menos do ponto de vista do direito comparado, é um pouco inusitado, de levar o município a um ente federativo completamente autônomo, de união e de estados, de uma preocupação grande, sem dúvida, do ponto de vista financeiro. Naquele momento, e se o senhor quiser também trazer já a trajetória desses 30 anos, naquele momento, qual era a visão que você tinha de município como ente federativo, como a Assembleia
a Constituinte visualizava as tarefas, o dia a dia, a mudança talvez de perfil do município saindo do regime anterior? Como é que era? Vitor, o Pacto Federativo na Constituinte, quando nós começamos, estava em frangalhos, não existia federação. O Pacto Federativo praticamente não existia. Pelo motivo político que nós estávamos realmente anterior ao processo, que foi o regime de exceção que o Brasil viveu. Então, para se manter aquele controle do regime militar, então o próprio regime, como politicamente, ele centraliza o poder político e o poder econômico e financeiro, e as grandes decisões. Nessa questão aí, colocou estados e municípios assim, numa situação muito difícil. Para você ter uma ideia, os municípios na época participavam, entrou na Constituinte com 5% do fundo de participação dos municípios, era somente 5% do IPI e do imposto de renda. 5%, terminou com 22%, 23%. E os estados também, eram 10%, os estados eram um pouco melhor, 10%, que saiu com 23%, mas os dados exatamente, eu não sei que foi crescendo um pouco também, e mais o IPI, que não participava do fundo de participação, era só o imposto de renda e o IPI, mas depois teve um adicional também do IPI para o fundo de participação, para distribuir com os estados e municípios. Então esse Pacto Federativo estava em frangalho. Isso aí deu uma rearrumação. Foi o que a área econômica do presidente Sarney e o próprio presidente achava que o Brasil ia ficar ingovernável porque ia transferir o dinheiro e o poder da União. O poder não, transferir as finanças da União para os estados, que era o ideal. Você tinha que transferir a parte financeira e transferir também os encargos. Só que o governo não fez a parte dele, o governo não transferiu os encargos. Encargo de saúde, de educação, ele continuou tendo as mesmas despesas e passou para o município. Então, esse Pacto Federativo no Brasil é um pacto que nós temos que enfrentar. Esse é um pacto que nós temos que enfrentar permanentemente, porque as coisas mudam muito. A tributação agora, por exemplo, a tributação da internet é um fator que ele é determinante e ele é muito forte nessa distribuição de rendas públicas, de receitas públicas. Porque onde é que cobra no fato gerador, onde você compra, tá? Agora que nós estamos fazendo alguns ajustes na legislação nacional sobre a área de tributação, e estamos chegando realmente a alguns avanços. Mas é permanente isso. E, do ponto de vista tributário, com os municípios e os estados, que estavam muito fragilizados, como os estados tinham 26 governadores do MDB, então os estados tiraram do Senado a capacidade de fixar as alíquotas de ICMS, que antes da Constituinte era o Senado que fixava as alíquotas dos estados de ICMS, que foi um grande equívoco nosso. Porque não que jogar os estados para o Senado, mas o Senado já representa os estados. O Senado, a tese não, o conceito de Senado é representar os estados. Os deputados, a Câmara, representar os deputados, o povo, a sociedade. Então, se o Senado já representava os estados, nós não precisávamos delegar aos estados. Mas, infelizmente, nós delegamos aos estados e acabamos com os impostos únicos naquele tempo, que era o imposto sobre mineração, sobre combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes, sobre energia elétrica, imposto sobre energia elétrica, sobre comunicações, sobre telecomunicações. Isso eram impostos federais baixos, mas que dava realmente um conteúdo de equilíbrio fiscal entre o Estado, o governo, o Estado e o contribuinte. Quando foi para a delegação dos estados, as assembleias dominadas pelos governadores, evidentemente que elegeu também esse rastro aí do plano cruzado, aí realmente criou uma dificuldade. Porque o imposto sobre comunicações, por exemplo, que era 1%, passou a ser tributado no ICMS com 25%, 30% do ICMS. A conta de telefone naquele tempo, o imposto era muito baixo, passou para 30% mais. A conta de luz, que era 1%, passou para 30% mais, só do ICMS. Aí vieram todos os impostos, o imposto sobre a mineração, o imposto sobre minerais. Só deu exceção do ouro, que o ouro ficou separado com 1% para evitar contrabando, porque se você põe a tributação do ouro muito alta, o contrabando fica maior. Era um pouco mais para você registrar, e como o ouro tem também a nível mundial uma base, ele serve como lastro monetário, então nós não podíamos desequilibrar também essa questão mundial de utilizar o ouro como lastro monetário, que os bancos usam, o próprio FMI, enfim, os bancos
nacionais, internacionais, multilaterais. Então, o Estado aí que nós buscamos fortalecer com a parte financeira, via o Fundo de Participação dos Estados, dos municípios e o ICMS. E no ICMS os municípios participam com 25%, que na época era 20% também, então nós aumentamos a participação de 20% para 25%. Nós fizemos um esforço muito grande para ajudar os municípios, que é realmente quem mais precisa. O ideal é que cada município hoje possa cuidar da sua população e deixar a União para cuidar realmente das coisas maiores, dos projetos estruturantes. E os estados menos, mas também. Mas nós temos que enfrentar esse pacto federativo, eu penso que nós não podemos protelar muito, mas isso avança. No Congresso, na Câmara, no Senado, há sempre a disposição de fazer isso. Mas nós não sabemos ainda, não podemos ter uma coordenação. Nos últimos 15 anos isso aí realmente não rodou, não funcionou muito, mas a expectativa é que com essa eleição agora, o presidente que sair legitimado pelo voto direto, ele vai ter condições de fazer uma discussão com bases sólidas de conteúdo, que nós já temos conteúdo para fazer isso, está faltando agora a base política para consolidar essa reforma. É curioso, só mais uma questão sobre o federalismo, que é um tema que está muito na pauta. É muito na pauta, é muito importante, no mundo todo, no mundo todo. Que a gente observa, né, logo depois da Constituinte, com a promulgação da Constituição, que a União, na década de 90, tomou algumas medidas com a chamada DRU, né, com o fortalecimento das contribuições sociais, que acabou fortalecendo, vamos dizer assim, a sua parcela do bolo tributário, que ela não divide com os estados e com os municípios. Então, eu não sei se o senhor concorda com esse diagnóstico, mas alguns autores apontam que aquele pacto inicial, imaginado em 87 e 88, ele foi sendo alterado com o tempo, que é natural, as instituições mudam, mas num sentido de fortalecimento da União. E hoje a situação que se encontra seria uma dificuldade realmente muito grande dos estados e dos municípios, então nem se fale. Não sei se o senhor concorda com esse diagnóstico que talvez a Constituinte, no primeiro momento, deu, vamos dizer assim, um fluxo, uma possibilidade maior de estados e municípios realmente desempenharem com autonomia suas atribuições, mas que nesses 30 anos talvez a União, por diversas razões, estabilidade econômica, controle das contas públicas, ela acabou se arvorando aí de uma boa parte desses recursos. Não sei qual que é a visão do senhor sobre esse desenrolar dos 30 anos do pós. Isso aí foi um contra-ataque da União, do governo federal, contra-ataque à Constituinte, o que a Constituinte deliberou sobre esse assunto. Eu sou contra a vinculação de receita. Eu penso que no orçamento, o Congresso e o governo, o próprio governo e o Congresso, e o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles podem realmente definir o que quer e o que não quer. Então, esse engessamento do orçamento é uma coisa que está tendo no Brasil, essa vinculação de receitas. Mas, infelizmente, no Brasil, quando você não vinculava ou não vincula alguma coisa, você tem problemas. As pessoas usam o seu... Ele arbitra exatamente, geralmente errado, e hoje tem, inclusive, outros segmentos fora da área financeira. Uma pessoa só ele arbitra uma coisa que não é o que acontece, mas é aquilo que está na lei. Então, eu sou contra a vinculação de receitas. A DRU foi um mal necessário, tanto que ela veio provisória, ela vem sendo sempre na expectativa de que a gente faça algum ajuste, mas aí não tem acontecido. Você vincula a educação em 25%, todo esse investimento na educação poderia ser até muito mais se fosse espontâneo. Hoje você vincula 25% e obriga prefeito e estados e o próprio governo federal a fazer investimentos onde não precisa para você cumprir a Constituição. Aí vinculou a saúde aos estados e à União, que foi uma coisa que era para forçar, porque na Constituinte nós criamos o SUS, que é o maior conceito de universalização da saúde do mundo, é o nosso SUS. Mas não tinha muito dinheiro para isso, mas mesmo assim vinculou a saúde para ver se implantava. Implantou o SUS, eu considero um projeto vencedor, mas infelizmente as empresas hoje tomaram conta do SUS, infelizmente. Uma boa parte são os planos de saúde, são os hospitais credenciados, tal, que os estados e os municípios credenciam a própria União. Então ele desvirtuou um pouco e a fiscalização não tem sido muito correta. Eu não sou crítico do SUS, eu apoio o SUS 100%, mas eu sou crítico da forma como ele é fiscalizado. Quer dizer, sobretudo
comercializaram muito, estão comercializando muito o SUS. Então, essa questão da DRU é uma questão que eu não gosto de vincular, mas isso aí foi o mal necessário que a União colocou isso para poder fazer alocações de investimentos. Certo. Pegando o gancho numa colocação do senhor na fala anterior, queria que o senhor desse a sua visão sobre as instituições democráticas no Brasil hoje. Você comentou um pouco de eleição, nós vamos ter esse ano aqui no Brasil, e durante esses 30 anos de Constituição, do período do regime militar que nós ultrapassamos no passado, como é que o senhor vê a cultura democrática no Brasil? Tem mudado, tem avançado, tem retrocedido? O que o senhor entende como estabilidade das instituições, de troca de regimes políticos, de governos e assim por diante, no Brasil nesse período? Eu considero que foi um avanço. A nossa democracia era jovem ainda, mas nós estamos avançando. Nós fizemos um teste com 5 anos de Constituição. Em 92, nós fizemos o primeiro teste na democracia, que veio da Constituinte, que foi com o impeachment do presidente Collor, na época. Então, era um grande susto de todos, era se a democracia ia resistir àquilo. Nesse teste, nós passamos bem. Então, houve o impeachment, o vice-presidente da República assumiu. Eu acho que ali a Constituinte foi bom, mas o impeachment para a estabilidade democrática, mesmo hoje com alguns percalços, foi um grande momento, que ele realmente consolidou ali. Bem, nós estamos ainda jovens, mas estamos pisando certo, no terreno certo. Ali, na minha avaliação, consolidou. Depois teve a questão do parlamentarismo, do regime de governo, parlamentarismo versus presidencialismo, que nós colocamos um plebiscito para 5 anos. Foi muito pouco. Então, 5 anos é muito pouco tempo para você analisar, testar um projeto de Constituição. Se fosse 10 anos, talvez tivesse sido implantado hoje o nosso regime, não seria hoje o regime misto informal que nós vivemos hoje. Teve esse problema, e teve esse problema também de fazer a revisão constitucional. Nós só colocamos uma revisão de 5 anos, que é muito pouco também. Nessa revisão só aprovamos uma emenda, somente uma emenda. Pouco significativo, inclusive, mas só aprovamos uma. O relator, me parece que na época foi o Nelson Jobim, me parece que foi o ministro Nelson. Mas não era por ele, era porque no contexto não deu para você trabalhar. Então, Portugal fez diferente. Portugal foi revisão em 20 anos, 5, 5, 5 e 5. Eu penso que em Portugal foi isso. Eu estive lá em Portugal na época para discutir isso. Então, a democracia, eu penso que nós temos alguns problemas, mas o que está montado está bem. O que nós agora, nós estamos precisando agora enfrentar, e com seriedade, o judiciário, o legislativo e o executivo, é esse conflito entre os 3 poderes. Sobretudo o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, com a independência que é necessária, que precisa ter, eles precisam realmente ter uma coerência com a legislação existente no país, o ordenamento jurídico do Brasil. Então, hoje, cada juiz, cada ministro pode tomar uma decisão, mesmo contra a lei, mesmo que não esteja escrito na lei, numa simples interpretação, às vezes, e na maioria das vezes singular, você pode fazer uma modificação. Isso cria um problemazinho na convivência, na democracia, e isso realmente cria uma insegurança jurídica. Isso é muito difícil. Mas nada que afete a democracia e nada que se possa conversar. Nós estamos passando no Brasil hoje por uma crise, Vitor, de liderança. O Brasil hoje está precisando não é de leis, é de líderes para fazer o enforcement of the law. Nós estamos precisando de fazer um esforço para cumprir a lei. Nós não estamos precisando... Precisa de algumas leis, claro, porque a sociedade ela é muito dinâmica. Nós estamos precisando hoje de uma convivência mais harmoniosa e tirar um pouquinho, assim, eu diria até de ódio de alguns membros dos poderes, de todos, dos 3 poderes, de um contra o outro. Porque isso não é uma competição necessária e não é uma competição saudável. O Congresso, eu lhe digo que eu sou membro do Congresso, o Congresso não quer atropelar o Judiciário, o Congresso não quer atropelar poder Executivo. Claro, o Congresso tem o seu espaço na Constituição, e cada qual com o seu espaço, você pode tratar disso. Agora, tem coisas na Constituição que nasceu nos últimos anos, realmente coisas assim inexplicáveis, que nós precisamos realmente agora reagir. Porque o problema é a falta de liderança para reagir. Então, você modificar
Porque interpretar a Constituição é uma coisa, você mudar a letra da Constituição é outra coisa, em decisões singulares, do próprio Suprema Corte, do próprio Poder Executivo. Enfim, eu penso, mas em síntese, eu penso que a nossa democracia ainda é jovem, mas ela está lastreada porque a própria economia dá uma sustentação à democracia. Quando você tem uma democracia saudável, a economia realmente flui com mais consistência. Tá ótimo. Eu acho que a gente pode caminhar para o nosso encerramento. Eu queria agradecer a sua presença, deputado. A gente tem feito um esforço de tentar, num curto espaço de tempo, de a gente sintetizar as pessoas que participaram, que vivem a nossa Constituição. Aqui em nome do IDP, em nome da casa, eu digo que nós tentamos passar aos nossos alunos, aos nossos convidados, a importância de valorizar esse momento. Nós estamos celebrar essa efeméride aí com muito valor, com muito vigor, porque, como o senhor acabou de comentar, vivemos um momento de crise entre os poderes, que não chega a se talvez ameaçar a democracia, como o senhor colocou, mas que causa algumas questões salientes. Então o IDP tem feito esse esforço de mostrar as origens da nossa Constituição, o caminhar dela, e eu queria agradecer a sua presença e abrir para o seu encerramento, para suas palavras finais, que o senhor quiser. Eu quero cumprimentar o IDP pela iniciativa. Primeiro porque quem participa do processo, como os deputados, senadores, os ministros, juízes, enfim, o presidente da República, é muito importante que dê o seu depoimento. Porque eu respeito muito a academia, muito. Eu penso que na academia é que você forma uma nação. Mas você hoje está, a discussão política no Brasil hoje, ela está sendo feita por membros das faculdades, das universidades, junto dos meios de comunicação. Eles não ouvem os vereadores, os prefeitos, os governadores, os deputados, senadores, eles ouvem os analistas políticos e os cientistas políticos, entre aspas, sobre o que está acontecendo no Brasil. Que eles não vivem isso, eles são da academia e ajuda muito. Eu quero dizer que ajuda muito e precisa participar desse debate. Mas eu penso que excluir um pouco os agentes públicos e agentes políticos desse debate que nós estamos vivendo no Brasil. Os meios de comunicação, esse é um equívoco dos meios de comunicação no Brasil, assim, que eu considero muito forte. Eles deram espaço para outras coisas e abandonou as pessoas, sobretudo os agentes públicos e políticos da discussão. Eles só usam os agentes públicos e políticos para criticar coisas, às vezes, que eles nem conhecem. Nessa cultura muito superficial que existe, infelizmente, hoje no mundo todo. Mas eu quero te dizer que essa é realmente uma iniciativa muito forte, muito boa. Falaremos aqui mais 30 anos sobre a Constituinte, tem os casos, os bastidores, tem a história não escrita e não falada ainda da Constituinte, mas eu quero cumprimentar o IDP, cumprimentar todos vocês, ao Vitor e todo o membro do Conselho Diretivo do Instituto, os alunos, os professores, e dizer realmente que é uma iniciativa que eu fico muito feliz em saber que existe. E quero te dizer, mais uma vez, terminar por onde eu comecei, que eu tive muito orgulho, tenho muito orgulho de ter sido constituinte dessa Constituição que aí está.